E aí galera, aqui é o Jason em mais um vídeo de sinopse. Sim, já são 27 vídeos ao todo de sinopse e vamos para mais um. Em um mundo onde aconteceu uma grande guerra que fez as terras flutuarem e o chão não ser mais visto pelas nuvens, os humanos se adaptaram e vivem nessas terras flutuantes. Entre eles são muito famosos os chamados exploradores, que viajam em balões. O protagonista sonha em ser um explorador e sair de sua vila, mas como ela é pacata e não tem muitas ferramentas, o protagonista terá que se virar. Um dia ele tem uma chance quando a equipe de expedição da vila sai para explorar o terreno vazio e acabam caindo em uma emboscada pirata. Ele terá que salvá-los. Gostei muito da ambientação. Eu adoro histórias que têm uma ambientação um pouco mais diferente do nosso mundo normal. Achei bem legal essa ideia da galera, todo mundo viver basicamente em ilhas flutuantes, né? Então ninguém conhece como é que é o solo, como é que é o chão final, né? O solo do planeta. Acho bem maneiro e cria toda uma história nesse estilo mesmo de tipo um One Piece, só que em vez de ser mar, né? Você tem o céu ali, a galera tem que explorar o céu e ir para os outros lugares pelo céu. Acho muito legal. E eu gostei bastante da ideia do protagonista viver numa ilha muito calma, muito pacata, muito, né, com paz. Então ele não tem as coisas que seriam necessárias, né, que um explorador iria precisar para ter. Isso é bem legal porque você já cria todo um ambiente ali para o protagonista, todo um objetivo para ele e já uma dificuldade imediata logo para ele ir para a primeira aventura, para ele fazer o início da história. Eu imagino que essa relação de como ele vai sair da vila dele, né, ali da terra que ele vive, para a primeira aventura tem a ver com essa questão dos outros exploradores que sofreram um ataque de piratas, né? Pelo que tá falando aqui. Eu imagino que tem alguma coisa a ver com isso. Eu não sei exatamente sobre essa parte, se fica legal ou como que fica, depende de como o autor vai desenvolver essa parte, para não ficar algo talvez muito que caiu do céu ali. Mas é sim interessante o lance, porque eu já consigo imaginar diretamente quando você fala que a vila é muito pacata e o cara quer ser um explorador, que talvez até seja visto com maus olhos por quem é dessa vila, a vida de exploradores e tal, que são pessoas que vão atrás de aventura, que enfrentam perigos e coisas do tipo, e quando você está num ambiente ali que é muito calmo, muito pacato, como está mesmo dizendo aqui na sinopse, as pessoas têm uma visão de tipo, não, a gente quer paz, a gente quer tudo de boa, então essas pessoas que buscam aventura, buscam perigo, são encrenqueiros e tal, então dá até para ter uma relação direta assim do personagem com isso, né? O que deixa bem legal, porque se ele quer realmente uma vida de aventura, ele tá num lugar onde ele se sente ali o tempo inteiro meio que tolhido, meio que ele se sente fora do lugar ali na vila. Então dá para trabalhar bem, principalmente no começo da história, essa relação dele com os outros habitantes da vila, com as pessoas e tal, e da vida que ele seguia em relação à vida que ele quer tomar. É claro que aí a gente precisa colocar aqueles objetivos mais claros dentro da história, né? Então ele tem essa vontade de sair para se aventurar, mas assim que ele sai, ele precisa ter um outro objetivo maior e um pouco mais direto, né, para a trama poder rolar. Ele precisa ter um conflito na história. Você consegue um conflito inicial ali, que é o lance de como ele vai fazer para sair da vila e virar um explorador, sendo que ele não tem como ter um balão diretamente, mas depois ele precisa de um conflito direto para realmente ter uma trama na história. Esse conflito tem que ser importante para o personagem principal, afinal de contas é ele que a gente vai acompanhar ao longo da história. Além disso, é interessante talvez colocar quais são os objetivos desses exploradores, o que eles estão atrás, por que existe isso no mundo, né? Ok, sempre vai existir gente que vai atrás de aventura e coisa do tipo, mas já que isso tem um nome específico, então é preciso que um objetivo ou algumas características sejam alinhadas, atreladas a esse nome. Por que não são chamados só de aventureiros ou malucos que saem por aí, entende? Então quando se fala são exploradores é porque eles estão querendo ir fazer uma coisa. Pelo nome exploradores, você já imagina que eles querem explorar. É meio óbvio, mas o que tem para eles explorarem? O que tem nesse mundo, o que tem nesse universo que eles podem ir atrás? Eles estão atrás de dinheiro, eles estão atrás de fama, eles estão atrás só de liberdade, algo do tipo, né? Eu consigo traçar vários paralelos ali até com One Piece, que seria, eu imagino que a pessoa já conheça, impossível não conhecer One Piece, mas seria uma referência interessante no sentido de objetivos dos personagens que são os exploradores, que são os outros personagens
que vão interagir nessa história junto com o protagonista. Bem interessante, dá pra fazer uma história bem longa, né? Aquele famosa série gigantesca que não acaba nunca, já que a inspiração de One Piece parece meio clara. Lembrando que quando eu comparo assim, nunca é de um jeito pejorativo, é porque eu realmente acho que dá pra fazer uma história tão legal quanto. Entra aquele velho conselho que eu sempre falo aqui: tente fazer histórias mais curtas, então mesmo que seja um universo mais amplo, onde você pode explorar ele mais, tente fazer tramas mais fechadas, de modo que você consiga contar ali uma pequena história em alguns capítulos e depois você possa ir para uma outra, e talvez no final todas elas se amarrarem, mas de um jeito que quando o leitor lê ali alguns capítulos, ou lê um volume ou algo do tipo, ele tenha meio que uma visão completa daquela trama que está sendo mostrada ali, para você não correr o risco de ter que se obrigar a ficar sempre fazendo novos capítulos dessa história. Por mais que às vezes agora você esteja empolgado para fazer e não se importaria em desenhar ela por 20 anos, daqui a 10 anos talvez a empolgação não seja mais a mesma. Então é sempre legal a gente contar histórias mais fechadas para que, se você não quiser mais fazer, se em algum dado momento você falar, eu não quero mais contar essa história, eu quero contar uma nova história, aquela história não fique inacabada. Num reino havia um grande caçador de monstros que havia conquistado diversos feitos e destruído diversas bestas. Em um certo ponto ele se cansou disso e foi viver isolado em uma aldeia fora dos muros da capital, e lá descobriu a prática de tratar monstros como animais de uma fazenda. Ele se interessou e acabou entrando nessa, mas uma doença misteriosa está atingindo pouco a pouco os monstros das redondezas. Cara, legal, porque, assim, tirando a parte finalzinha da sinopse, você tem meio que uma quebra da ordem natural das histórias, né? Onde geralmente você tem, por exemplo, um fazendeiro, e aí ele vai virar um caçador de monstros. Aí você tem meio que a lógica inversa. Então é alguém que tem uma vida de aventuras e coisas do tipo, as vidas que a gente geralmente gostaria de ter e acompanha nas histórias, e aí ele vai ir para uma vida mais calma, mais pacata de ser um fazendeiro, né? Só que aí acontecem essas tramas, essas tretas, e já que ele era um aventureiro, já que ele era o fodão, quem vai resolver essa treta é ele. Acho muito legal, acho bem pertinente, dá pra contar uma história fechada com isso, o que é excelente, cara, porque você não precisa estender e fazer um negócio muito gigantesco ali, uma série com 1 milhão de coisas, é um objetivo claro e simples. Ele era um cara que vivia em aventuras e em perigos, em dado momento ele percebe que isso não dá mais pra ele, ele vira um fazendeiro ali, acha bacana aquela vida, só que aí uma coisa ameaça e interfere naquela vida que ele estava querendo seguir, e agora ele tem que meio que partir e voltar um pouco para a vida anterior dele para poder voltar para a vida pacata que ele quer. Acho bem legal, um objetivo bem simples, bem direto. Eu acho que o grande foco dessa história é no mistério do que está acontecendo, né, com os monstros, e porque fala uma doença misteriosa, né? Enfim, dependendo da época, toda doença é misteriosa, né? Então eu acho que vai ter alguma coisa a ver ali com alguém estar provocando isso, esse tipo de coisa. Eu acho que isso tem que ser a parte onde vai ser bem trabalhado, que é a parte central do roteiro, né? O que está acontecendo com esses animais, quem supostamente estaria por trás disso, o que essa pessoa está fazendo, o que esse vilão tem a ganhar fazendo o que ele está fazendo, qual o objetivo dele, e claro, como o protagonista vai resolver isso, né? Todas essas coisas têm que ser muito bem atreladas ali para que a coisa case, porque quando você fala assim, tem uma doença misteriosa que está atingindo, você imagina uma coisa mais de investigação, uma coisa mais científica, mas se ele era um caçador de monstros, então imagina-se que a trama vai pedir um pouco mais de ação, né? Você não via apresentar um caçador de monstros e aí de repente ele ia fazer uma investigação científica do negócio. Imagino que vai ser uma coisa muito mais voltada realmente para ação, para uma trama mais de conspiração e tal, e aí tramas de conspiração pedem um pouco mais de desenvolvimento no roteiro, na parte principal de objetivo de quem está fazendo isso. Os objetivos dos vilões têm que estar muito claros, e os ganhos dele para fazer isso tem que estar muito claro na história quando você for apresentar isso, né? O ideal é que geralmente seja apresentado no final, ou que o protagonista vá chegando a essas conclusões conforme ele vai investigando e descobrindo. Legal, eu gostei bastante da ideia, ela é simples, direta, e isso é perfeito para um one shot. O nome dessa história aqui é Parasite: The Fake Ascension. Já tem um mangá chamado Parasite, então não sei se é uma fanfic, se é um spin-off, algo do tipo que a pessoa está querendo fazer, mas se não for, é sempre bom tomar cuidado, porque é como se eu fizesse um mangá chamado Dragon Ball. Não vai dar muito certo se eu quiser fazer um mangá chamado Dragon Ball, então eu tenho que ir por um outro caminho, e aí no mesmo conselho eu dou aqui. Como já existe um mangá chamado Parasite, você fazer outro mangá chamado Parasite,
não tem como alguém ler ou não associar. Esse mangá conta sobre a vida. Esse mangá é sobre a vida de um garoto de 16 anos chamado Zack, que infelizmente acaba tendo que lidar com a morte do seu pai, que acaba sendo de forma bem misteriosa, principalmente pro Zack, que começa a suspeitar de uma morte premeditada. Ele não continua a frase, né? Já que o seu pai trabalhava em uma agência de super-heróis, então ele não mede esforços e começa a investigar a fundo o principal responsável pela morte do seu pai. Mas ao longo de sua investigação, tudo leva a crer que os principais suspeitos são os super-heróis, fazendo com que Zack começasse a duvidar dos super-heróis, investigando cada vez mais a fundo sobre eles, dando início a uma jornada. Ao mesmo tempo em que mais mistérios acabam vindo à tona sobre o pai no qual ele vive, como por que o continente localiza a cidade de Merp, se isolou do mundo lá fora, o que aconteceu com os dados sobre a origem de isolamento continental e o que acontece no mundo lá fora, porque ninguém pode saber sobre o mundo lá fora. Essa história lembra um pouco uma que eu já li aqui. Não sei se é do mesmo autor, ele meio que refez a sinopse e enviou de novo, mas eu acho que tem alguns pontos aqui que são diferentes da que eu já li, então vamos comentar sobre ela. Pelo que eu vi aqui, a gente tem algumas características no mundo dessa história. O primeiro, você tem super-heróis institucionais e tal, aquele padrão, né? The Boys tá fazendo bastante sucesso aí, que todo mundo agora quer fazer super-heróis do mal. A segunda é que o continente onde eles vivem é isolado do restante do planeta, né? E fechado e ninguém pode sair. Então você tem uma espécie de autoritarismo dentro desse continente, apesar de terem super-heróis, e talvez os próprios super-heróis estão ligados diretamente com esse autoritarismo, né? O lance do Watchmen, por exemplo, né? Onde você tem um super-herói ali e ele é usado pelo governo, né? Enfim, se o governo tivesse um super-herói, como ele usaria e tudo mais. Então é interessante isso. Sobre o objetivo diretamente do Zack, eu acho talvez um pouco batido o lance da vingança e da morte do pai. A gente tem uma trama de conspiração, né, continental na história, então você tem todo um lance de não poder saber sobre o que tem lá fora, de os super-heróis estarem supostamente talvez envolvidos com o governo, né, serem controlados pelo governo para impedir que essa conspiração seja mostrada, para manter o povo em um estado de controle constante e tal. Assim, as dúvidas que ficam e que para mim merecem ser respondidas na história, e eu já volto a falar dessa parte aí do protagonista, são por que você tem super-heróis nesse universo, né? Você entende que super-heróis geralmente eles têm uma questão de, quando a gente vê histórias de super-heróis, né, eles vão enfrentar super-vilões, eles vão enfrentar criaturas que humanos e armas normais não conseguiriam enfrentar, ou coisa do tipo. Então, da onde vem esses super-heróis? Por que eles estão agindo? Como supostamente o governo tomou controle deles, ou o governo criou eles e tal? E aí, porque tem... Assim, toda história eu acho que tem os super-heróis como uma coisa institucionalizada, é preciso apresentar pro leitor como que aquilo aconteceu mais ou menos, em termos de origens e coisas do tipo, né? Todo super-herói tem a sua origem, né? Como que ele virou super-herói. Então, no caso aí, a gente precisa ter mais ou menos como que funciona a origem para entender um pouco do funcionamento da história e dos objetivos de cada personagem dentro disso, para a história ficar um pouco mais completa e coesa. Isso tudo tem que casar junto com essa trama de isolamento continental. Ok, voltando pro objetivo lá do Zack, eu acho que talvez seria mais interessante se ele começasse por algum motivo a descobrir essa conspiração e a partir daí ele indo, vamos dizer, entrando na trama e descobrindo cada vez mais e cada vez sendo mais perigoso para ele. Porque quando você coloca já diretamente, por exemplo, a morte do pai dele, você precisa gerar todo uma nova engrenagem para a história, que é os super-heróis mataram o pai dele, porque o que o pai dele fez, quem mandou, o que aconteceu. Você tem toda uma trama aí que, beleza, você coloca o Zack já direto nessa trama, só que, ao mesmo tempo, é muito comum já histórias onde o pai de alguém descobriu alguma coisa, aí o filho acaba descobrindo o que o pai descobriu e vai pesquisando e vai indo mais. Então, talvez em vez da gente contar de novo a história do pai de alguém que descobriu alguma coisa e agora o filho tem que ir lá, talvez a gente contar a história exatamente de quem descobriu, de quem começou a ver isso. Talvez seria um pouco mais interessante, porque a gente está
acompanhando diretamente o protagonista da situação, né? A pessoa que gerou toda a situação, que gerou tudo o que vai desdobrar ao longo da história. Então a gente não terceiriza, digamos assim, esse trabalho. Eu acho que talvez seria um pouco mais interessante, mas isso é só a minha opinião, nua e crua aqui, exatamente pra gente tentar desviar um pouco de um clichê e ser um pouco mais direto ao ponto, principalmente pra gente poder encurtar mais a história, então não ficar precisando de muitos flashbacks, de muitas coisas, de muito chororô também, do personagem lembrando do pai, etc e tal. Então a gente consegue desenvolver mais o personagem diretamente relacionado com a trama, e aí a gente consegue encurtar um pouco mais o tanto de páginas, o tanto de tempo que levaria para contar essa história. Isso na minha opinião. Projeto Genoma Zero. O nosso cérebro muitas vezes nos engana por meio de ilusões, ou pelo menos é o que pensamos. No caso de Sirius, as visões de algo que aparentemente ele já vivenciou são uma forma de aviso por meio de déjà vus, revelando que seu passado não foi nada feliz e que alguém modificou suas memórias. Com o sentimento de que nunca conheceu o real significado da liberdade, ele vai atrás de respostas, seguindo as dicas de suas visões, que com o passar dos dias e com novos locais sendo descobertos, ficam mais fortes. Após se envolver em um incidente com pessoas com poderes paranormais, ele acaba entrando em uma guerra entre várias facções com objetivos diferentes, descobrindo que a sua vida toda foi uma mentira e que seu DNA foi modificado, lhe proporcionando poderes incríveis, porém com efeitos colaterais. Interessante, temos mais uma história de conspiração aqui. Deixa eu ver um pouquinho de água. Então a gente tem basicamente a história de um personagem, um protagonista, que ele está vivendo sua vida normal, mas ele tem certos sonhos, certas ilusões, certos déjà vus, que vão mostrando para ele uma certa vida ali que ele não reconhece. Eu acho que um ponto central aqui, já nessa história, logo nesse começo, na apresentação do personagem, é definir algum ponto muito forte de virada para ele começar a ir atrás desses déjà vus, dessas ilusões, dessas coisas. Porque se você vai apresentar ele numa situação comum, né, assim, a gente sempre tem que pensar que a gente começa a contar a história de um ponto, mas a nossa história começou antes do ponto em que a gente está contando. Então você fala, desde quando ele tem esses flashes, essas ilusões? Desde antes da história começar? Por que ele não fez, então, isso que ele está começando a fazer agora antes? Entende? Ou coisa do tipo, ou sei lá, se ele teve um momento onde aconteceu isso, essa mudança de memórias dele, e aí de repente ele acorda num lugar e começa a viver a vida, ou ele já estava vivendo a vida e começa a ter essas ilusões e tudo mais. Entende? O que acontece antes da história começar para então desencadear a trama principal da história? Você não pode começar só a história mostrando ele no mundo normal e aí do nada decidindo ir atrás dessas ilusões que ele já está tendo há algum tempo, porque você fala, por que ele não foi antes, por que ele não vai depois, ou coisa do tipo. Então, em vários desses casos, assim, é interessante colocar algum ponto de virada na trama, seja algum acontecimento importante na vida dele, seja alguma visão um pouco mais clara ou específica, assim, de tal forma que ele não tem escolha a não ser ir lá investigar. Então, sei lá, por exemplo, ele passa na frente de um lugar e aí ele tem uma visão de, não sei, de alguém importante para ele que morreu naquele lugar, e aí ele decide entrar naquele lugar ali por causa disso, sei lá. E aí dentro daquele lugar ele acaba acontecendo alguma outra coisa que faz ele ficar ainda mais intrigado, dando a entender que aquelas visões são reais. Então, a percepção do personagem de estou tendo algumas alucinações e essas alucinações podem ser real, isso precisa ficar bem claro para o leitor entender bem o ponto de virada onde ele fala, agora eu vou ir atrás da realidade. Então, o leitor tem que chegar meio que à mesma conclusão que o personagem nesse caso. Ok, a partir daí, muito legal fazer, e muito difícil também, mas muito legal fazer uma trama de mistério, de investigação, onde ele vai descobrindo as peças do passado dele. Aí a gente chega na parte onde vai desencadear uma ação, né? Uma ação muito grande, com vários poderes e coisas do tipo. Aí a gente entra de novo naquele ponto que eu estava citando. Ele tem poderes incríveis, porém com efeitos colaterais. Ele entra em contato com pessoas que têm poderes paranormais. Isso está institucionalizado dentro da história. É normal, ele já tinha esses poderes antes, ou ele descobre esses poderes depois que a mente dele vai se abrindo, sei lá, coisa tipo. É aquele negócio. Se ele vai liberar poderes, então assim, por que esse poder não foi liberado antes, ou por que ele não é liberado depois? Tudo tem que ter uma explicação lógica dentro da história,
dentro da trama. Se você vai colocar poderes nos personagens, esses poderes têm que ter uma origem, esses poderes têm que ter uma razão de ser dentro da história, e principalmente no protagonista. Porque se ele não tinha eles antes, ele tem que ter um motivo para surgir esses poderes, ou ele descobrir eles agora. E tudo isso tem que se amarrar muito bem no final. E aí essa parte para mim que ainda não está muito clara. Então ele buscou descobrir mais ou menos sobre o passado dele, e a partir do momento que ele descobre mais sobre o passado dele, esse passado tem que ter uma relação direta com essa guerra de gangues ou com a posição que ele vai tomar dali em diante. Ele não pode cair no meio de uma guerra de gangues, e agora que ele sabe quem ele é, tipo, ele tem que tomar alguma decisão, algo do tipo, vamos dizer assim, a história tem que levar ele a tomar a decisão que o leitor vai concordar ou algo do tipo, ou mesmo que o leitor discorde da decisão, mas daí que ele vire, sei lá, um vilão ou algo do tipo. Mas isso tudo tem que estar muito treinado dentro da história. Porque se o meu objetivo é descobrir quem eu sou. Quando eu descobrir, ok, descobri, tchau, falou. Só que beleza, se isso vai entrando numa trama cada vez maior, tem que ser de um jeito que ele não possa sair, que ele não possa voltar atrás. Que seja muito importante para ele continuar ali, tomar um partido no meio dessa guerra de gangues, e depois que essa guerra de gangues for finalizada, qual que vai ser o objetivo conseguido. Porque no início da história esse objetivo não vai estar claro, ele vai descobrir esse objetivo conforme ele vai retomando as memórias dele. Então, até o final disso, o leitor e o personagem tem que estar com esse objetivo muito claro para você poder ter uma conclusão de verdade na história. E é isso, essas foram as sinopses de hoje. Se você quer mandar a sua sinopse, é só enviar para o e-mail que está aqui na descrição, contato@instintomhk.com, com o título ali, o assunto do e-mail, sinopse para análise, que você entra na filinha. A fila é grande, mas tá indo. Aí a gente está lendo toda semana várias sinopses, então a sua vez com certeza vai chegar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo e até o próximo vídeo. É nóis!